Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui nesse canal a gente trata muito sobre concursos públicos, então a gente tem muito conteúdo de raciocínio lógico, de informática. E se você tem interesse nesses temas, não deixe de se inscrever e já deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos para você. Lembrando de que você também precisa nos seguir lá no Instagram, porque lá também a gente traz conteúdos, notícias importantes para vocês. Bem, nesse vídeo de hoje a gente vai falar de um tópico muito importante para você que vai tentar a prova da Prefeitura de Montes Claros, que é sobre o decreto número 2013 de 2003, tá? É um conteúdo que está nas provas de informática e é muito específico, né? É municipal, então, um decreto municipal, então a gente só vai ter nesse tipo de prova. Por isso a gente não acha tanto conteúdo na internet falando desse decreto, talvez esse seja o primeiro vídeo do YouTube sobre esse assunto, e aí a concorrência vai copiar mesmo, e que bom, porque a gente está produzindo material de qualidade. Se você ainda não me conhece, sou o professor Igor Albert e aqui no canal da JIT Educação a gente traz muito conteúdo desse tipo para vocês, por isso que eu estou reforçando. Inscreva-se para a gente continuar fazendo isso aqui. Então, hoje eu vou passar pelos principais pontos desse decreto, pretendo ser breve, para a gente entendê-lo e saber mais ou menos como que isso pode aparecer na nossa prova. Vamos lá? Para a gente começar a conversa, vamos entender o que é esse decreto 2013 de 2003. Ele estabelece a política de uso e segurança de informações e dos recursos computacionais da Prefeitura de Montes Claros, né? Que a gente vai chamar de PMMC, Prefeitura Municipal de Montes Claros, tá? Qual que é a finalidade? Disciplinar e garantir a integridade, o caráter confidencial e a disponibilidade das informações armazenadas em meios eletrônicos e dos recursos computacionais. Lembrando que esse conteúdo desse decreto está vindo em complemento no edital, né? A LGPD, que é uma lei de 2018. Então, veja, esse decreto ele é de 2003, ele é bem anterior à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas acaba que ambos tratam mais ou menos dos mesmos assuntos. Logicamente, a LGPD vai ser muito mais abrangente, vai tratar muitos mais casos, mas aqui nesse decreto a gente está focado nos recursos da prefeitura. Então, para que são esses recursos? Como que eles devem ser utilizados? O que pode, o que não pode ser feito pelos usuários? É isso que esse decreto vai dizer para a gente, beleza? Os recursos computacionais da Prefeitura têm por finalidade servir às atividades de controle externo e administrativas, bem como possibilitar a prestação de informações à sociedade. Então, essas aí devem ser as finalidades dos recursos computacionais da Prefeitura. Ou devem ser utilizados para as finalidades administrativas, para as finalidades ali legais que a Prefeitura tem que cumprir, ou então para fornecer informações à sociedade. Então, ele é bem restritivo quanto à finalidade dos recursos computacionais da Prefeitura e assim, é sensato que seja dessa forma também, ok? E aí a gente passa para as definições. Quando a gente vai estudar alguma legislação, é importante entender as definições que estão naquela lei ali, porque ela será a base do que vem na lei, na legislação, nesse caso no decreto, né? Então, entender bem os conceitos é bem fundamental para a gente conseguir compreender as ideias desse decreto. Então, o que ele está chamando de informações? São dados armazenados em meio eletrônico nos recursos computacionais da prefeitura, da rede municipal de informática, tá? Eu estou chamando a atenção desse meio eletrônico porque, por exemplo, quando a gente está falando da LGPD, a LGPD está falando de dados pessoais, sejam eles armazenados em qualquer mídia, né? Seja física, seja eletrônica. E aqui, no decreto 2013, a gente tem essa restrição de que os dados, as informações que ele está tratando são informações armazenadas em meio eletrônico de uso e propriedade da instituição, né? A prefeitura, no caso. E a gente tem a classificação das informações. A classificação das informações eu acho que é um tópico muito quente para estar lá na prova. Por quê? Porque os funcionários, a gente vai ver isso depois, os usuários, né, que são, em essência, os funcionários da prefeitura, ou seja, você que será aprovado no concurso, você tem a atribuição, a responsabilidade de classificar as informações que você trabalha. Então, aquelas informações são confidenciais, são públicas. Então, entender essas classificações aqui é importante para o seu trabalho e para a sua prova.
Então, a gente tem as informações e elas podem ser confidenciais. E o que que é uma informação confidencial? É aquela que, quando utilizada de uma forma inadequada ou divulgada, ela pode causar danos ou expor a instituição a que esses dados se referem, tá? Então, se eu solto essas informações que são classificadas como confidenciais, eu vou gerar prejuízos a alguém ou expor esse alguém ou essa empresa de alguma forma. Ou então, esse acesso a essas informações é restrito somente aos usuários que possuem a necessidade de tê-lo para desempenhar suas atividades. Então, esse tipo de informação confidencial, ele é acessível apenas por quem precisa de fato dessa informação para trabalhar. Geralmente essas informações, por exemplo, financeiras, né, elas provavelmente devem cair muito nesse caso confidencial aqui. Uma segunda classificação é a informação de uso interno. E essa informação aqui, ela ela entra nessa classificação quando ela puder ser revelada a qualquer usuário, sem causar danos ou expor a instituição. A gente já vai falar no conceito de usuário, que é um conceito central nesse decreto, mas eu já te adianto o seguinte: o usuário, para esse decreto, são pessoas que têm algum vínculo com a prefeitura no sentido de prestar serviço. Ou seja, são funcionários, ou estagiários, ou terceirizados que prestam serviço para a prefeitura. Quando na computação, na informática, a gente fala usuário, a gente usa uma ideia mais geral. Então, qualquer pessoa que usa os sistemas, ou seja, mesmo que eu seja um cidadão e acesse os sistemas, eu seria usuário. Mas para esse decreto não é, e muita atenção nisso. Para esse decreto, usuário é só os funcionários, estagiários, alguém que presta serviço para a prefeitura. Então, o uso interno é quando puder ser revelado para qualquer usuário, beleza? E público é quando puder ser revelado para qualquer pessoa sem causar danos para quem quer que seja, beleza? E aí, só um adendo: que causar danos nesse decreto quer dizer danos financeiros, penalidades legais, constrangimento, violação de direitos individuais. Então, é um conceito bem amplo mesmo. Então, conhecer essa classificação de informações aqui é bem importante, porque eu acho que é fortíssimo o candidato a estar lá na prova, se cair esse decreto de fato, beleza? Continuando as definições, a gente tem a GEAUD, vinculada à CEFAC, que é a Gerência de Auditoria da Secretaria de Fazenda e Controle. Então, a GEAUD é Gerência de Auditoria, e a CEFAC é Secretaria de Fazenda e Controle, beleza? Da Prefeitura Municipal de Montes Claros. A gente vai ver também, daqui a pouco, algumas atribuições da GEAUD, mas a GEAUD acaba sendo um órgão mais de tomada de decisão. Ele não é um órgão que implementa coisas em geral, pelo menos nesse decreto, né? O GCOI já é um órgão mais técnico e operacional, eu diria. É a Gerência de Coordenação e Informação vinculada à Secretaria de Planejamento, da PMMC. Opa, aqui tá errado, é PMMC. O GCOI já seria o setor de TI, porque eles sim, eles vão cuidar dos backups, vão cuidar dos sistemas padrão, dos usuários, dos acessos dos usuários. Então, o GCOI seria esse órgão mais técnico, mais operacional mesmo, a gerência de coordenação e informação. E saber diferenciar esses dois é importante também, porque pode ser questão de prova. Opa, de quem é essa atribuição? Se você já faz essa associação de que o GECOI é mais técnico, mais operacional e GEAUD é mais decisório, né? Você consegue tomar algumas decisões lá na prova que podem te beneficiar, beleza? Recursos computacionais são todos os equipamentos e programas. Então, cuidado que não é só equipamento, não é só hardware, né? Mas também software. Direta ou indiretamente administrados ou mantidos pela prefeitura. Usuário, que é o que eu falei, e esse conceito tem que estar bem claro para você, é toda pessoa física ou jurídica que se utiliza de quaisquer recursos da prefeitura, de forma autorizada, valendo-se de quaisquer meios disponíveis, podendo ser um servidor, estagiário ou prestador de serviços. Então, o conceito de usuário aqui é bem restrito. Ele é um servidor da prefeitura, ou um estagiário, ou um prestador de serviços. Então, é alguém que, de alguma forma, presta serviço para a prefeitura. Não é um conceito muito amplo neste decreto. Então, por exemplo, eu, enquanto cidadão que acesso programas da prefeitura pela internet, não sou considerado, por esse decreto, um usuário. Um usuário neste decreto, retomando, isso é importante, neste decreto, usuários são só esses que prestam serviços de alguma forma
a prefeitura, beleza? Conta, o que que é a conta? Conta é no sentido que a gente usa mesmo, por exemplo, eu tenho uma conta no Instagram. O que que é essa conta? É um registro que identifica um usuário através do nome, senha e direitos de acesso. Então, seu acesso lá nos recursos computacionais da prefeitura vai ser sua conta. Área de armazenamento privativa. Galera, o nome das coisas diz muito sobre elas. Área de armazenamento privativa, área reservada e exclusiva para armazenamento de informações de um usuário, tá? Então, quando é vinculada a só um usuário, é privativa, e a gente tem, em contraste a ela, a compartilhada, que é a área reservada e exclusiva para armazenamento de informações de um grupo de usuários, beleza? Então, a diferença é que a privativa é para um usuário e a compartilhada é para um grupo de usuários. Sistemas de informações. Conjunto ou disposição de elementos que organizados processa dados e informação e produz resultados para um fim específico. São sistemas projetados para auxiliar a administração da instituição. Sistemas de informação, de forma geral, são programas, conjuntos de programas que os funcionários vão acessar, vão utilizar para desempenhar seus trabalhos, tá? Então, aqueles programas, por exemplo, que você faz cadastro de clientes, cadastro de itens, de objetos, lança contas, esse tipo de coisa são sistemas de informações, que é a definição também que está nesse decreto, beleza? E, por fim, Rede Municipal de Informática, abreviada como RMI, é um conjunto de equipamentos e programas. Mais uma vez, toma cuidado, porque não é só equipamento, mas também os programas interligados de uso na administração municipal. Então, enquanto sistemas de informações a gente está falando mais dos programas mesmo, a rede municipal de informática a gente está abrangendo tudo, todos os recursos de hardware, de software interligados vão servir à prefeitura, beleza? Direitos dos usuários. Aí a gente já finaliza a parte de definições e agora vamos ver os direitos dos usuários. Usuários, lembrando, são os funcionários ou prestadores de serviços da prefeitura. Fazer uso dos recursos computacionais, então esse é um direito. Ter uma conta de acesso à rede, uma conta de e-mail. Acessar a intranet e internet. Acessar os registros de suas ações. Isso aqui é importante, a gente vai falar algumas vezes sobre isso. Mas a ideia é que as suas ações, ao utilizar a rede municipal de informática, vão ser memorizadas pelo sistema de alguma forma. Acessar esses registros, né, vai ser um direito do usuário. Então, ele pode ver o que está sendo armazenado sobre os seus acessos. Acesso às informações de acordo com as classificações. Então, claro, como a gente viu, né, a classificação das informações não dá direito a qualquer usuário acessar qualquer informação, mas de acordo com o seu usuário, de acordo com o seu acesso, você vai ter direito a acessar certas informações necessárias para o seu trabalho, enquanto funcionário. Privacidade das informações na sua área de armazenamento. Então, o que tiver lá na sua área de armazenamento você tem que ter privacidade sobre aquilo ali, é um direito também. Solicitar recuperação das informações na área de armazenamento privativa e compartilhada. Então, se houve alguma perda, alguma coisa, você tem direito a solicitar essa recuperação das informações na área de armazenamento, beleza? Responsabilidades dos usuários. Responder pelo uso exclusivo de sua conta. Galera, o uso da conta, o uso do seu acesso para acessar os recursos da rede municipal de informática, a sua conta é exclusivamente sua. Igor, mas e se eu passar minha senha para algum colega de trabalho e acontecer algum problema por conta do acesso que ele fez com a minha conta? O problema vai ser meu. Por quê? Primeiro que a conta é de uso exclusivo seu, tá? Então, se você passou o seu acesso, a sua conta para outra pessoa, você já está errado. E se ele fez alguma coisa que não deveria ter feito, a culpa vai ser sua também, porque você não deveria ter dado esse acesso para outra pessoa, porque é responsabilidade sua responder pelo uso exclusivo de sua conta. Identificar, classificar e enquadrar as informações da rede, né,
relacionadas às suas atividades. E aí entra no que eu tinha mencionado para vocês, que é importante você conhecer as classificações das informações, também porque quando você for aprovado no seu concurso, você vai ter que classificar as informações que você trabalha de acordo com aquela classificação lá, tá? Então, identificar e classificar as informações também é uma responsabilidade. Obrigações. Eles separam responsabilidades e obrigações, mas eu acredito que a gente possa pensar mais ou menos da mesma forma. Zelar por qualquer informação armazenada contra alteração, destruição, divulgação, cópia e acesso não autorizados. Então, cuidar das informações da rede é uma obrigação de todo usuário. Manter em caráter restrito as informações confidenciais. Obviamente, as informações confidenciais não podem ser expostas e isso também é uma obrigação do usuário, de manter essa informação confidencial. Mantém caráter confidencial e intransferível a senha de acesso. E aí, galera, esse é um ponto que se repete muito nesse decreto, de manter a conta de acesso exclusiva, de manter em segredo, em sigilo, a senha de acesso. Então, realmente, essa questão de compartilhar sua conta é uma coisa que você não deve nem pensar, porque esse decreto é proibitivo quando se trata desse assunto, beleza? Fazer o treinamento na utilização dessa política. Veja que esse treinamento não é facultativo, não é opcional. Fazer treinamento é uma obrigação de todo usuário. Fazer uso dos recursos computacionais para trabalhos de interesse exclusivo da prefeitura. Então, aqui ele também ele é enfático nesse ponto de que os recursos informáticos da prefeitura devem ser utilizados para os trabalhos, para os interesses da prefeitura. Então, nada de utilizar de forma pessoal os recursos da prefeitura, ok? Proibições aos usuários. Usar, copiar, armazenar programas ou outros materiais em violação à lei de direitos autorais. Então, aquela questão de baixar PDF, de baixar filme pirata, de baixar PDF de livro, é problema. E ele deixa bem claro e de forma enfática isso aqui também, beleza? Nada de Windows pirata também. Utilizar os recursos para constranger, assediar, prejudicar ou ameaçar qualquer pessoa. Então, usar os recursos da prefeitura, né? Os recursos de informática da prefeitura para constranger, para ameaçar alguém também é um problema, também é proibido, segundo o decreto. Fazer-se passar por outra pessoa ou camuflar sua identidade, isso também é proibido. Retirar ou instalar componentes eletrônicos ou programas sem autorização da GECOI. Então, a GECOI, né? Ela vai ter que autorizar você a instalar hardware, instalar equipamentos ou programas no seu computador. Se você não tiver autorização, você está proibido de fazer essa instalação de equipamentos ou programas, beleza? Alterar os sistemas padrões. Os sistemas padrões são aqueles que a GECOI define, que vão ser instalados em todas as máquinas, por exemplo, e vão ser utilizados por padrão. Então, alterar esses sistemas também está proibido aos usuários. Retirar qualquer recurso computacional sem prévia autorização, e aqui a gente está falando de software de hardware. Aqui mais especificamente de hardware, né? Então, por exemplo, arrancar o mouse está proibido para os usuários. Tirar uma impressora, desconectar uma impressora também está proibido. Divulgar informações confidenciais, mais uma vez ele está sendo enfático nesse ponto, de que divulgar informações confidenciais é proibido. Efetuar acessos não autorizados e violar sistemas de segurança. Esses dois acabam que entram no mesmo balaio, né? Que é quebrar essas regras, essas boas práticas de segurança da informação. Aí entram as figuras de gerentes e secretários. O gerente é aquele usuário responsável pela gerência de área específica definida no organograma da prefeitura. Secretário provavelmente são secretários de governo mesmo, né? Os gerentes, então, é o seguinte: eu tenho uma área da prefeitura, eu vou ter o gerente, que é a pessoa responsável por essa área da prefeitura. Então, ele é o gerente. E o que que esses gerentes e secretários têm de responsabilidades? Indicar os gestores de informações, a gente já vai falar dos gestores de informações. Solicitar o GECOI o estudo e disponibilização de novos serviços a serem aplicados à sua área. Então, caso seja necessário em alguma área a instalação de um novo equipamento, de um novo programa, quem é responsável por fazer essa solicitação são os gerentes e secretários. Monitorar registros das ações de seus subordinados através da rede corporativa. Então, o gerente toma conta de uma área da prefeitura e ele também deve acompanhar o que os seus funcionários estão fazendo na rede municipal. Obrigações: solicitar o treinamento de seus subordinados nesta política,
Informar o GECOI os desvios em relação a esta política, só lembrando que o treinamento, né, é uma obrigação de todo usuário. Então, o gerente ele precisa solicitar esse treinamento. Informar o GECOI os desvios em relação a esta política, monitorar a correta utilização desta política. Então, o gerente ele é mais decisor ali também, ele vai cuidar de um ponto de vista mais de alto nível daquele setor no que tange aos recursos de informática. Aí a gente entra na GECOI, que eu diria que é um dos órgãos centrais nesse decreto. Ele tem como responsabilidades implantar autorização e restrição de acesso às informações. Então, ele vai dar autorização e restrição de acesso aos usuários, registrar as ações dos usuários. Então, lembrando que todo acesso, tudo que você faz na rede corporativa vai ser memorizado e quem tem essa atribuição é a GECOI. Cópias de segurança, diagnóstico de problemas, então veja que é bem operacional mesmo. Quem precisa tomar conta dessas cópias de segurança e diagnósticos é a GECOI. Instalar, configurar e manter os sistemas padrão, desenvolver e ou auditar os sistemas de informações e aprovar formalmente por escrito o acesso à rede corporativa por equipamentos externos à prefeitura, tá? Então veja que é bem técnico, bem operacional. Cuidar dos programas, desenvolver os programas, atualizar, fazer os backups é atribuição da GECOI. Obrigações: revisão periódica desta política, fornecer a cada usuário e seus superiores mecanismos de consulta aos registros das ações. Então, toda a ação de todo usuário vai ser memorizada no sistema e a obrigação da GECOI fornecer aos usuários o direito de acessar formas, ferramentas, né, para acessar esse histórico de ações. Elaborar e manter normas técnicas vinculadas a esta política, garantir o maior grau de inviolabilidade, né, de segurança dessas informações, garantir restrições de licenciamento de softwares, então nada de software pirata, quem precisa garantir essas licenças é a GECOI, e informar a gerência de auditoria sobre as violações e infrações a esta política. Então veja que quem cuida dessa parte das infrações provavelmente vai ser a GEAUD. Gestores de informações. Então, lembrando que a gente tem uma área. Opa! A gente tem uma área. Só um minuto. A gente tem uma área. E a gente tem o gerente dessa área. E esse gerente ele vai nomear um gestor de informação. Beleza? Então, o gerente secretário vai nomear um gestor de informação. Quem é esse gestor de informação? Ele tem como responsabilidade coordenar as atividades de classificação das informações. Então, lembra que os usuários vão ter que classificar as informações que passam nas mãos deles e quem coordena isso é o gestor de informação. E como obrigações, manter atualizada a relação de usuários com acesso às informações sob sua responsabilidade. Então, manter uma listinha mesmo de qual usuário está vinculado àquele setor ali e quais acessos ele tem. Monitorar as informações sob sua responsabilidade. Então, essas aqui são as atribuições do gestor de informação. Ele vai cuidar das informações de determinada área. Então, cuidar da classificação, gerenciar essa classificação, gerenciar os usuários, é responsabilidade do gestor de informação daquela área, ok? E por fim, as disposições finais, as ações de cada usuário através da rede corporativa serão registradas. Então, mais uma vez, o decreto enfatiza isso, de que as ações na rede municipal de informática serão registradas, serão mantidas ali, embora cada usuário tenha direito de acessar esse registro de informações também. E por fim, todos os assuntos relacionados às informações e recursos computacionais que não estiverem nessa política serão regulamentados pela gerência de auditoria. Então veja que a gerência de auditoria ela recebe as indicações de problemas da GECOI e também ela decide sobre coisas que não estão discutidas, que não estão estabelecidas nesta política aqui. Então acaba que a GEAUD é um órgão mais decisório mesmo. Ele vai tomar as decisões em alto nível segundo este decreto. Beleza? Então, galera, esse aqui foi o Decreto 2013 de 2003 da Prefeitura de Montes Claros, que é um conteúdo muito útil para você que vai tentar o concurso da Prefeitura de Montes Claros, beleza? Se foi útil, deixa o like, não esquece de deixar um comentário aqui. É muito bom conversar com vocês, é muito bom ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, eu espero ver você em breve. Até logo e falou!